Sabe, desde que a humanidade olhou para a imensidão do mar e depois para a imensidão das estrelas, um mesmo desejo sempre nos moveu: a vontade de explorar. Esta aqui é a história de duas grandes épocas de descoberta, que podem estar separadas por séculos, mas que são unidas pela mesmíssima curiosidade humana. Ok, vamos parar para pensar um pouco nisso. Essa pergunta, feita há mais de 700 anos, é o coração de tudo. É a busca por essa resposta que lançou navios através de oceanos que ninguém conhecia e, séculos depois, sondas robóticas para muito além dos planetas. E essa imagem aqui resume a ideia central de forma brilhante. De um lado, um veleiro holandês do século XVII. Do outro, a sonda espacial Voyager. Parecem coisas de mundos completamente diferentes, né? Mas, na verdade, são só capítulos diferentes da mesma grande jornada humana em busca do desconhecido. Muito antes da gente ter a tecnologia, o sonho já estava lá. A ideia de viajar para a Lua ou para outros planetas não é uma coisa que começou com a ficção científica do século XX. As raízes disso são bem mais profundas. Pensa só, em 1638, esse cara, John Wilkins, já estava escrevendo sobre essa esperança. Ele imaginava que, do mesmo jeito que a gente inventou navios para cruzar o oceano, um dia a gente ia inventar um jeito de ir até a Lua. É uma previsão impressionante, feita séculos antes de virar realidade. Então vamos voltar no tempo, para a primeira grande era de exploração global. No século XVII, um país bem pequeno, a República Holandesa, se tornou o centro de uma revolução que ia conectar o planeta de um jeito que nunca tinha sido feito antes. Olha, essas aqui eram as maravilhas tecnológicas daquela época. Eram as espaçonaves do seu tempo. Navios super robustos que encaravam mares perigosíssimos e eram movidos por uma combinação muito poderosa de fatores que estava prestes a mudar o mundo. Então, o ponto principal é que não existia uma única razão. Era uma mistura bem complexa. Tinha busca por grana e poder, claro, mas também tinha fé, curiosidade científica e, óbvio, aquela simples sede de aventura. Essa combinação de forças não só lançou a Europa numa era de descobertas, mas, de certa forma, ecoa até hoje nas nossas motivações para ir para o espaço. E o que é mais fascinante é que essa exploração física dos oceanos aconteceu junto com uma explosão de ideias. A Holanda, com toda a sua tolerância a novas ideias, virou uma espécie de paraíso para cientistas, artistas, filósofos. E a conexão é bem direta. Galileu usou uma invenção baseada num projeto holandês, o telescópio, para simplesmente virar a nossa visão do cosmos de cabeça para baixo. Ele provou que os céus não eram perfeitos, imutáveis, e abriu a porta para a astronomia moderna. E olha, ninguém personificou melhor esse espírito do que Christian Huygens. Imagina só, com uma mão ele usava um microscópio para revelar um universo numa gota d'água. Com a outra, um telescópio para desvendar os segredos de Saturno. A visão humana estava se expandindo para o infinitamente pequeno e para o inimaginavelmente grande. Tudo ao mesmo tempo. Certo? Agora vamos dar um salto no tempo para ver como essa jornada continua. Porque a exploração espacial não é uma coisa que surgiu do nada, separada do passado. Ela é o próximo passo lógico na mesma busca por conhecimento e aventura. Esse aqui é o nosso veleiro moderno. A Voyager é basicamente um robô semi-inteligente, uma obra-prima da engenharia, navegando não o Oceano Atlântico, mas o oceano de vácuo entre os planetas. E ela leva consigo a mesma curiosidade que movia os exploradores holandeses. E que viagem, hein? A trajetória da Voyager foi uma obra de arte do planejamento. Ela usou a gravidade de cada planeta gigante para se jogar na direção do próximo, numa espécie de Grand Tour pelo Sistema Solar. E é uma jornada que continua até hoje, rumo às estrelas. Essa comparação aqui ajuda a gente a colocar as coisas em perspectiva. O tempo que se levava para ir da Holanda até a China no século XVII é quase o mesmo que a Voyager levou para chegar em Júpiter. As distâncias, as tecnologias, tudo é diferente, mas o tempo de dedicação humana para essas grandes jornadas é surpreendentemente parecido. Toda a exploração traz de volta histórias, né? Relatos que desafiam a nossa imaginação e que expandem o nosso entendimento do que é possível. Tenta imaginar a cena na corte imperial chinesa quando viram esse animal pela primeira vez. Para quem nunca tinha visto algo parecido, devia ser como ver uma criatura de um conto de fadas. Esses contos de viajantes eram as primeiras notícias de um mundo que era muito maior e mais estranho do que se pensava. Pois é, as sondas Voyager são as nossas contadoras de histórias modernas. Elas não trazem especiarias nem ouro, elas trazem algo muito mais valioso:
dados, imagens, conhecimento de mundos que a gente nunca tinha visto de perto. A primeira grande revelação foi sobre a escala das coisas. Júpiter se mostrou um gigante colossal, um mundo de tempestades que nunca acabam. Com uma única tempestade, aquela mancha vermelha, que é maior que o nosso planeta inteiro, a Terra caberia ali dentro com folga. E aí as coisas ficaram ainda mais estranhas. Io, uma das luas de Júpiter, não era um mundo morto e congelado. Pelo contrário, era o lugar mais vulcanicamente ativo de todo o sistema solar. Um mundo infernal que se refaz o tempo todo com rios de enxofre derretido. Ou uma visão de outro mundo, literalmente. E por fim, o mistério. Europa nos mostrou um mundo enigmático. Essas linhas compridas que cruzam a superfície de gelo são uma grande pista. Elas sugerem que por baixo dessa crosta pode existir um oceano global de água líquida. E se tem água, pode ter vida. É um dos lugares mais promissores para a gente procurar por vida fora da Terra. No fim das contas, talvez o objetivo mais profundo de toda a exploração não seja só descobrir o que tem lá fora, mas sim entender melhor quem somos nós e de onde a gente veio. O próprio Christian Huygens já tinha sacado isso lá no século XVII. Ele percebeu que, para a gente realmente dar valor e entender o nosso próprio mundo, a gente precisa vê-lo de longe, com uma nova perspectiva, como um viajante que volta para casa. E esse é o grande legado. As viagens da Era da Vela uniram os continentes, mostrando que a Terra era um único mundo, todo interligado. As viagens da Era Espacial, por sua vez, nos mostraram esse mundo como um ponto azul, pequeno e frágil no meio do cosmos. As duas eras, cada uma à sua maneira, nos forçaram a enxergar para além das nossas fronteiras e a repensar o nosso lugar no universo. E a jornada não acabou. As sondas Voyager já deixaram o nosso sistema solar para trás. Elas se tornaram as primeiras emissárias da humanidade nesse grande oceano interestelar. Elas continuam sua viagem silenciosa, ainda buscando respostas para a nossa eterna pergunta. Fica a questão no ar. Que novos mundos, que novas histórias elas ainda vão nos revelar nessa sua viagem sem fim?